Olá, sejam bem-vindos ao ABCD ESG Sustentabilidade para Empreender. Hoje eu vou conversar com o Gabriel Concon, que é o CEO da Pizza Prime, uma organização que tem pouco tempo de vida, mas já tem resultados muito expressivos e, desde o primeiro momento, utiliza como ingrediente para os negócios a responsabilidade social, a conservação ambiental e também a governança com transparência, as siglas ESG. Gabriel, seja muito bem-vindo aqui ao programa ABCD ESG. A Pizza Prime traz uma história de uma pizza que responde aos desejos da clientela, claro, porque é um produto para ser consumido, mas traz aí como ingrediente fundamental a preocupação social e a preocupação com a sustentabilidade. É isso, como é que nasceu essa preocupação? Por que esse é um ingrediente importante para o negócio de vocês? Claro. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde, obrigado pelo convite. Então, como eu estava falando um pouquinho antes para você, na realidade a Pizza Prime tem 10, 11 anos, né, agora, né? Eu já trabalho com pizza há 20, 21 anos, desde que eu vim para estudar em São Paulo, como eu te contei. E a gente sempre se preocupou em fazer algumas coisas ligadas à sustentabilidade, né? E pensando também um pouco no social, que acho que é a base disso, né? Então, a governança a gente deixou para um pouquinho mais tarde, né? Então, hoje, Pizza Prime, nós temos entre lojas abertas para abrir 70 lojas. E a gente começou um projeto, eu comecei a pensar um projeto, isso era um projeto, um sonho do Gabriel, né? Fazer algo, eu sempre fiz, né? Coisas ligadas ao social, a gente fazia noites de pizza, com várias ONGs de São Paulo, do interior de São Paulo, de fora daqui, fazia alguns dias específicos com doação de receita, mas eu acho que era só realmente levava a receita para algumas instituições, né? Alguns asilos, nas cidades onde a Pizza Prime, onde eu tenho as lojas da Pizza Prime. E acho que com a ideia da oportunidade, né? Falei, não, tem um sonho de levar o que me trouxe até aqui, o nosso negócio, levar o que a gente faz e transformar vidas através disso, né? Então, comecei a pensar numa pizzaria social. A minha primeira ideia era fazer dentro de uma comunidade, pensando muito fazer uma pizzaria dentro de uma comunidade. E aí eu conheci o Gerando Falcões, o Edu Lira. O Gerando Falcões é uma ONG grande hoje, muito respeitada, mas estava também no começo, né, uns 5, 6 anos atrás. E aí comecei a acompanhar o trabalho e eu senti que era uma organização muito séria, auditada, né? Então a gente tinha muito receio, né, de colocar o nosso nome, o nosso trabalho dentro disso. E aí com eles nós chegamos a um entendimento que para montar dentro de uma comunidade, nós tiraríamos receita daquele pequeno comércio de dentro, né, que já opera lá dentro, um barzinho, um restaurante ou uma pizzaria mesmo, né? Então nós entendemos que a ideia era fazer um negócio normal, como se fosse uma franquia da Pizza Prime. E aí criamos a marca Oportunidade junto com o Gerando Falcões, com o Edu, com o Leonardo Precioso, que é do Instituto Recomeçar. Exato. Eu sou conselheiro, né, deles, então o Recomeçar ele é uma história maravilhosa, né? Eu te contei um pouquinho antes, o Léo é um cara sensacional que veio de uma história de vida dentro do cárcere, né? Dentro dos presídios paulistas aí por muito tempo. O Edu chamou ele para um desafio e ele realmente quis mudar de vida, criou o Instituto Recomeçar, que hoje o grande desafio é reinserir e capacitar os egressos do sistema carcerário, né? Dar uma nova vida para eles, porque é muito difícil, né? Por exemplo, eu trouxe uma pessoa para trabalhar na Pizza Prime que ele tinha 30 anos e 12 anos de sistema carcerário. Então a história de vida dele praticamente toda é lá dentro, né? E é um tema muito delicado, né? Pra gente abordar. Porque essas pessoas carregam um estigma, né? Sim, dificílimo, né? Eles entraram dentro, dar um exemplo, né? Eles entraram dentro da pizzaria. Ele só tem isso para contar, só as histórias dentro, né? Porque ele foi com 16 anos para a Fundação Casa, era FEBEM na época, e depois ele saiu, voltou e ficou até os 30. Ele saiu de lá, dificilmente eles têm... É incrível isso, eles não têm nem documentos. Poucos têm documentos, eles não conseguem...
O Recomeçar ajuda até a organizar essa parte de documentos, ele ser um cidadão de verdade, né? Porque normalmente eles não sabem nem como conseguir isso, né? Então é um tema desafiador pra gente, mas e aí a oportunidade, a gente tá junto com o Léo com o Recomeçar, que tá ligado ao Gerando Falcões, é uma das ONGs ligada ao Gerando Falcões, ao Edu. Então a gente começou e depois eles aceitaram, e eu achei que foi uma base de mão de obra mais desafiadora para a gente reinserir, capacitar, né, que eu te falei, gerar renda para eles. É o que o Edu sempre fala, né, você conseguir doações ou fazer projetos para crianças, né, para adolescentes ou para idosos é mais fácil, né. O egresso né, tem sempre um desafio a mais, né, então vamos pegar o mais desafiador aí e tá dando certo. Não, você mencionou duas coisas que me chamam bastante atenção e que eu gostaria de te ouvir um pouco mais. Tá. Primeiro, vocês se preocuparam quando estavam elaborando o plano de negócios de que isso ia criar um impacto ali naquela comunidade, que já estava organizada com outros restaurantes, bares, mercadinhos e etc. E o segundo, um estudo de planejamento tributário para poder criar um negócio que parasse em pé. E isso aí consumiu bastante tempo de planejamento de vocês, é isso, Gabriel? Isso, exatamente. A gente começou a entender, né, desenhar primeiro o negócio. E eu acho que isso que é legal do Gerando Falcões, do Recomeçar. Então vamos desenhar. E a gente começou a entender, né? Eu te falei, lá dentro a gente ia tirar a receita. Nós tiraríamos a receita, né, dos comércios. Então falando, não vai rolar. Arrumaríamos inimizades lá dentro, em vez de transformar uma comunidade. Por mais que a ideia era que nós revertêssemos essa receita para eles mesmos, né? Então aí a gente entendeu, vamos montar uma pizzaria normal, e aí você entra no outro desafio, né? Que essas dificuldades do Brasil, então tudo que você pensa no ESG, principalmente no social, você tem muitos desafios, né? Então nós ficamos um ano e meio praticamente para entender como uma ONG que tem um CNPJ, mas não pode gerar receita, né? Não pode emitir uma nota fiscal, como a gente conseguiria. Então teve toda... E aí, né, o Gerando, Falcões, eles têm muitos... O Recomeçar tem muitos parceiros, grandes advogados que foram nos ajudando, grandes escritórios, assim, para entender. Foi aí que foi feita uma mudança de estatuto, para gerar um CNPJ filial, e com isso a gente conseguir, porque lá você precisa emitir nota. Você está no iFood, né? Você vende online... Você vende lá e você tem que emitir nota, você está cobrando pelo produto, né? Por mais que o fim é social. Então foi um grande desafio entender essa burocracia que nós temos no Brasil. E aí teve uma surpresa, né? Que acho que eu comentei com você. Uma empresa dessa, né? Que teoricamente, ela é feita para ajudar as pessoas, você tem que estar numa tributação de lucro real, que tem um custo muito mais alto, normalmente, do que você está na tributação do simples, né? Então, mas faz parte, né? A gente teve que se adaptar a isso, entender a importância disso, né? E também, por isso que a ideia nossa, nós temos alguns parceiros que eu levei da Pizza Prime, muita gente apoiou mesmo o projeto, né? O financiamento foi nosso, né? Meu, e era um projeto meu, que depois eu quis levar para a empresa, eu acho que fez muito bem muita gente apoia, né? Nossos consultores são consultores da Oportunidade. Mas a ideia de trazer mais parceiros é justamente para ajustar esses custos, porque hoje você paga imposto, você compra, né, matéria-prima, uma empresa normal, né? Agora, Gabriel, como é que a Oportunidade, a Pizzaria Oportunidade Social, influencia a Pizzaria Prime e a Prime influencia a Oportunidade? Esses dois negócios são distintos, sim. Mas uma coisa acaba beneficiando a outra, não? Eu acho que sim, eu acho que o efeito que a Oportunidade trouxe para o nosso negócio, para os nossos franqueados, nossos sócios, né? Eu acho que foi muito legal, assim, você também abre um pouco a mente das pessoas, até mesmo pelo tema, né? O tema do egresso é um tema mais desafiador, tem muita gente, né? Tem gente que nós temos que entender, né? Acho que o grande desafio e para mim também, tá? Foi um tema que lá tem seres humanos, né? Então a gente às vezes você escuta muito, né? Bandido, e não é isso. Lá tem seres humanos. E para as pessoas saírem dali, querem sair do outro lado, né? Do lado errado, né? Do mundo do crime, tem que ter muita fé mesmo, porque
Não é fácil. Primeiro porque você sai do negócio que você pode, financeiramente você ganha muito mais, você vai trabalhar normal, né? Então acho que a gente trouxe um movimento para dentro da Pizza Prime para ajudar também. Hoje nossos franqueados, eles fazem projetos locais, então acho que isso ajudou muito a gente. E acho que a Pizza Prime, para oportunitar, a gente traz nossos conhecimentos, nossos consultores, nosso time de marketing, os nossos parceiros. Então a ideia é que lá os nossos treinadores, a implantação da Oportunitar foi até maior do que a implantação de uma franquia da Pizza Prime, né? Porque as pessoas tinham menos conhecimento, né? A grande base de lá são egressos, mas nós entendemos que no começo nós precisaríamos dos líderes, né? De quem vai ensinar, né, essa mão de obra. E nem sempre você pega um pizzaiolo ou um gerente egresso, né? Então a ideia agora, com a maturação do negócio, é ter, e hoje nós já temos um supervisor lá que é um egresso, com 17 anos preso, o Diego, se não me engano, é Diego. Então, eu acho que a ideia é isso, então, porque um dos grandes objetivos também é capacitar. Então, hoje a gente precisa de mão de obra, todas as minhas lojas precisam de mão de obra, o mercado precisa, os meus amigos, né, enfim, toda a rede de pizzarias, hamburguerias, todo o food service precisa. E ali a gente quer capacitar essa mão de obra e trazer uma mão de obra já qualificada, que é o grande objetivo do Recomeçar, né, com os egressos. Eles fazem um trabalho muito legal disso, um trabalho de educação social, de trazer novamente para uma vida, né, então dar dignidade para essas pessoas, né. Eu acho que tem um ganho e o pessoal acabou, os nossos funcionários, nossos colaboradores, os nossos franqueados, eles acabam engajando mais na causa, não só do egresso, mas de uma ONG local, né, em outros lugares. A gente faz muitas coisas, isso acho que foi bem legal para nós. Gabriel, você começou um negócio experimentando o gerenciamento de pizzarias. Primeiro aqui em São Paulo, depois Sim. acabou indo para alguns outros estados, em parcerias com amigos, num primeiro momento. Esse começo é desafiador para quem nunca mexeu com um restaurante, nesse segmento, especialmente o segmento de pizzarias aqui em São Paulo, talvez seja a capital mundial da pizza, capital, né? Muita gente mexendo com isso. E você acumulou algumas lições importantes desde o início da sua trajetória aí. Eu queria te ouvir sobre isso, mas vai ser daqui a pouquinho, no próximo bloco aqui do ABCD ESG. A gente vai continuar conversando com o Gabriel, da Pizzaria Prime. A gente volta já já. Olá, voltamos com o ABCD ESG, Sustentabilidade para Empreender. Hoje eu estou conversando com o Gabriel Concon, que é o CEO da Pizzaria Prime, uma rede de pizzarias que opera em 10 estados do Brasil, que já tem também uma marca que é a Oportunitar Social, uma pizzaria que foi implementada numa comunidade. Gabriel, deixei no primeiro bloco uma pergunta no ar aqui, que foi o seu começo como empreendedor. E as lições que você aprendeu naquele momento aí. Teve de tudo, né? Até conselheiro matrimonial, quase você virou, é isso? Eu tava te contando um pouquinho. Eu acho que eu tinha 19 anos, né? Como eu te contei, eu vim estudar em São Paulo e a ideia sempre tive vontade de trabalhar, né? E surgiu a oportunidade de um tio meu que trabalhava no ramo, fornecimento de insumos, e ele falou, veio uma pizzaria, ele conhecia um monte de pizzaria, né? Eu te contei que foi minha primeira desilusão no mundo dos negócios, quase que eu abandonei, né? Então, a gente fechou uma pequena pizzaria de bairro, né? Aqui, próximo daqui, e que era até um conhecido dele, né? E aí a gente foi na hora de assinar lá, aquelas questões, era bem pequenininho. Documentação tudo pronto, tudo certo, o dinheiro já na mão. Ele pediu até para receber em espécie, eu falei, damos um jeito, era um valor pequeno, né? Era bem pequenininho. E aí na hora de assinar, enfim, o casal, era um marido e mulher, a mulher falou que não ia assinar lá, problemas pessoais dele, e não assinou, realmente não deu certo. Até meu pai veio do interior de São Paulo, né? E a gente morava bem longe daqui para resolver, E aí falei, caramba, já comecei com o pé esquerdo aqui, né? Mas, e aí, graças a Deus, a gente achei
Fechou uma outra. Uma outra pequena pizzaria na Aclimação, foi onde a gente morei muito tempo lá, né, na Vila Mariana, Aclimação. E foi muito legal, acho que é coisa que Deus trilhou o nosso caminho. Eu arrumei uma pessoa que me ajudou muito, tinha muita experiência no ramo. Porque, como eu te falei, né, eu tinha 19 anos, tinha pizzaiolo de 20 anos de profissão, né? Então eles judiavam da gente ali, né? Até a gente aprender, ficar mais calejado. Foi bom, né? Eu brinco, né? Eu falo agora na empresa, falo, hoje tá muito fácil, né? Hoje vou abrir uma unidade, você tem tudo, arquiteto, tudo, equipe de implantação, só mandar um e-mail, já chega a matéria-prima dentro da loja. Antes era mais difícil, né? O desafio, não existia isso, né? Até porque o nosso negócio era muito pequeno. Mas eu acho que a gente saiu, né, de uma pizzaria, outra de bairro, outra, e foi construindo uma pequena rede. E em 2011 eu criei a marca Pizza Prime, porque era muito complicado, né, gerenciar. Era muito mais simples, né? Nós não tínhamos... A internet ainda estava muito início, né? Não tinha redes sociais, não tinha nada disso. Então era na garra mesmo, né? Montava a pizza, atendia telefone, pagava a conta, panfletava, né? Não tinha outra forma de vender senão panfletar, né? Era só o folhetinho. Mas foi bem legal, acho que teve um período de aprendizado que a gente ficou mais calejado. Então hoje a gente pega desafios maiores, até pelo tamanho, mas acho que fica um pouquinho mais calejado. O grande salto foi quando vocês formataram a franquia da Pizzaria Prime? Eu acho que a primeira mudança, Marcelo, que eu tive, né, antes era uma rede, eu tinha um irmão que já trabalhava comigo e um outro sócio, foi quando eu criei mesmo a marca Pizza Prime, né? Então aí a gente começou a entender aquele negócio como um negócio. Eu falo que antes era um catado de um monte de pizzaria que a gente vivia daquilo, trabalhava muito, né? E, graças a Deus vinha crescendo. E aí, depois disso, com a criação da marca Pizza Prime, né? Então, você cria uma marca. A primeira ideia, né? Acho que eu te contei também, era registrar a La Traviata, que era a primeira pizzaria, né? Nossa, e não deu certo, porque já tinha um registro de um restaurante que existe até hoje, eu conheci em Belém do Pará. E aí, eu criei a Pizza Prime, acho que é uma marca... Todo mundo fala que é uma marca mais fácil de falar, né? Uma marca melhor e tal. O nome, né? O nome mais forte, né? E aí a gente começou a realmente a migrar essas lojas e abrir lojas. Continuei abrindo com sócios e amigos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, né? Já com a marca Prime, e continuamos o processo de migração, né? Por exemplo, tinha bairro que eu tinha 2 lojas, com 2 nomes diferentes. Então fechou uma, juntou 2 em uma e abriu como Prime. Então, nós tivemos esse primeiro trabalho, mas continuei abrindo a Pizza Prime em outros lugares. E aí, esse foi o primeiro grande salto, a entrada também do pedido online, né? Que hoje todo mundo tem o iFood, né? Que é a grande referência. Os aplicativos, Os aplicativos, a gente apostou em 2012. Eu acho que foi uma das coisas... A tecnologia, né, e a inovação já está dentro da Pizza Prime há muito tempo. Então, nos ajudou a crescer bastante nesse período. Então, essa entrada também, a gente hoje tem muita tecnologia, né? Inovação, tem que ter para o nosso negócio. A gente foi passando, em 2016 a gente fez uma reestruturação de marca e aí eu comecei a pensar em ser um franqueador, mas sempre com muita segurança, né? Tanto que a gente fez o projeto em 2016 e a gente foi como franqueador em 2019 só. A primeira franquia vendida para fora, que não era só, que não tinha minha participação, foi em 2020, que inaugurou. Então aí veio um grande desafio, por quê? Nós tínhamos as franquias vendidas, que nós fomos para a feira, né, da BF de franquias. Quando que vai abrir um monte? Nós tínhamos 12 lojas para abrir no primeiro semestre de 2020. Bem coincidente com a chegada da pandemia. No dia 26 de março de 2020, nós tínhamos convenção da Pizza Prime, 2 dias. Foi quando a gente construiu em Indaiatuba nosso centro de treinamento. Ia ser a convenção, depois a inauguração do centro de treinamento e inauguração de várias lojas. Então, aí foi um grande desafio. Foi muito importante vocês chegarem nessa condição, já dominando a parte tecnológica e com uma experiência robusta na área de delivery, porque isso que fez a diferença durante a pandemia, certo? Sim. Eu acho que nós já tínhamos um DNA de delivery, nós já entendíamos do delivery, né? Por mais que todo mundo teve que fazer delivery, né? Todos os restaurantes que não faziam. E para nós, assim, entrou muita gente, mas entraram muitos usuários também. Então nós passamos um período, lógico,
A pandemia não foi bom para ninguém, né? A parte de saúde foi terrível, né? Foi bem complicada, mas para nós como empresa, nós dobramos de tamanho, né? E mais que praticamente triplicamos o nosso faturamento nesse período, até por essa expertise que nós tínhamos no nosso DNA. Então, a gente aproveitou bem, foi desafiador, porque nós tínhamos funcionários com problemas de Covid, todo mundo, né? Todo mundo teve isso. Mas realmente a gente aproveitou esse momento, a gente conseguiu fazer um bom trabalho nesses 2 anos. Foram 2 anos mais fechados, né, da pandemia, com muitos desafios. Mas também você tinha uma empresa nova. Eu falo que a nossa empresa tem 3 anos. A franqueadora tem 3 anos, que hoje é o coração do negócio, né, da franqueadora, que vem isso. Nós tínhamos também a nossa cozinha central, que estava em processo já de início, a gente teve que entender como fazer, mudou muita coisa também, mas aí eu acho que nós somos uma empresa muito jovem, né? Apesar de já ter um tempo maior no ramo, né? Mas para o delivery realmente cresceu bastante, né? Agora, Gabriel, você mencionou que você tem funcionários que estão com você desde o primeiro momento, né? E isso te dá um orgulho grande. Eu acho que essa é uma das coisas que é muito difícil hoje, né? Você manter... Não é um ramo complicado. Você trabalha de noite, você trabalha sábado, domingo, final de semana, feriado, Natal, Ano Novo. E hoje nós temos 2 funcionários que estão desde o primeiro dia, da primeira pizzaria, que é da Aclimação, né? Então, eu acho que isso tem, né, de 17, tem de 20, 21, 20, 18, 17, tudo. Então, tem muita gente que está há muito tempo com a gente. E hoje é muito difícil você ver isso, né? Um novo colaborador que entra... mudou muito, né? Então, é uma das coisas que nos orgulha bastante, né? Você construir essa história junto com essas pessoas e mudar a vida das pessoas. Tem pessoas que têm uma vida muito boa e trabalham de motoboy conosco há 20 anos. Muito boa, 2, 3 apartamentos. Quem trabalha, você tem, né? Normalmente você alcança os objetivos. Não é fácil para ninguém, mas eu acho que isso, pelo menos para mim, me orgulha bastante. E eu acho que é uma das coisas, né? O relacionamento duradouro é um dos nossos valores, né, que a gente tenta levar para colaboradores e também para os nossos clientes. Nós temos clientes desde o primeiro dia da primeira pizzaria. São amigos, né? Já viraram mais do que... E pelos resultados que vocês já estão olhando, observando na oportunidade, há espaço para crescer aí dentro, nesse modelo que vocês desenharam? A expectativa de vocês nos próximos anos é de crescimento também? Sim. Como eu te falei, né, Marcelo, um pouco antes aqui, a ideia, eu sempre quis fazer um negócio que ele fosse escalar. Então, a ideia de fazer, mas vamos fazer bem feito, vamos fazer com calma, para que a gente possa escalar isso. E hoje tem um monte de gente, um monte de ONG que nos procura, ou de líderes, ou até de investidores. Eu quero montar esse negócio. Porque realmente, eu não entendo, né, mas o pessoal é um dos primeiros negócios sociais de verdade, porque normalmente você tem um bazar, que você pega a doação e faz bazar, ou vive de doações. Então, uma das coisas que eu gostei do Gerando Falcões, do Recomeçar, principalmente está dentro do Gerando Falcões, nós precisamos trabalhar para não depender de doações. Qualquer mudança de economia, de empresa ou do apoiador, as ONGs passam por uma dificuldade muito grande. Então, acho que esse primeiro ano, até um ano e pouquinho, mas realmente, eu brinco com o Léo, transformar o Léo de um líder social num empresário. Então, a gente passou por dificuldades, né? Você tem os desafios, a gente conversa bastante, né? Então, você passa, um entendimento. Ele trouxe a estrutura do Recomeçar para apoiar a oportunidade, realmente, o pessoal de recursos humanos, o financeiro. Então, a ideia é levar o deles para apoiar. E tem uma curva de aprendizado. E a ideia é que seja escalável, como uma franquia social. Então, a nossa ideia não está no meu nome, nem da Pizza Prime, está no nome da ONG. A renda, a receita é para ajudá-los e também para crescer o negócio. Então, parte da receita, quando a gente tiver, obviamente, né, com um pouco mais de maturidade, realmente é para crescer. Hoje tem muita gente que procura, muitos investidores, fala, cara, pessoal, calma, a gente vai entender, vai desenhar, vai passar por todas as dificuldades para realmente a gente levar para outros lugares onde o Recomeçar também já atua como filiais, né? Outros do Gerando Falcões, que a gente, né, meio que se conecta aí, outras ONGs apoiadas pelo Gerando Falcões. Então a ideia é fazer isso ser um projeto grande. Bom, mas você mencionou também esse começo super difícil, mas
as margens eram melhores lá atrás? Apesar de toda a facilidade que a gente tem hoje, internet, para compras, suprimentos e até para as vendas, né? As margens ficaram mais competitivas, mais difíceis. Ficaram mais achatadas, né, Marcelo? Não tem... A gente vendia pizza a R$7. Hoje a gente vende a 70, vai, uma pizza mais barata, dando mais ou menos um exemplo, né? E os custos eram outros, né? Nós passamos, principalmente pós-pandemia, uma mudança muito grande no mercado de food service. Por isso que 2022 foi um ano calma, vamos olhar para dentro do negócio. Pizza Prime, como todo, e oportunidade também, mas vamos olhar para dentro do negócio e entender como esse negócio vai ser pós-pandemia. Porque você vende a euforia, ela é muito legal, né? Dobrar de tamanho, triplicar o faturamento, é bom demais, né? Faz bem para o negócio, é muito legal. Só que pós-pandemia, ou essa saída, então aí você tem uma queda de receita, porque os restaurantes abrem, o pessoal sai mais de casa, você tem uma inflação gigantesca e nós fomos impactados por tudo, né? Os lácteos, todo mundo passou pelo preço de leite e tal, que hoje 50%, 60% da nossa compra. A linha mais dos embutidos também, eles são dolarizados, eles dependem de soja, que também dobrou de preço. E aí perguntar a farinha de trigo, que o maior exportador mundial é a Ucrânia, aí pega a guerra na Ucrânia. Então, a gente pegou de tudo, né? Os aluguéis, né? Onde você tem aluguel, nós tivemos GPM de quase mais de 30%, né? Isso normalmente são isso. Então, a gente começou teve que entender novamente. Então, a gente vendia pizza de R$7 e era feliz, né? Você falava de uma margem líquida, né? Fazendo tudo certinho, né? De 25%, era uma margem, não era das melhores, não. Antigamente, você falava em 35% de margem líquida. Hoje, para quem faz direito, você falar em mais que 10, 12, 15, aí já é um desafio. É desafio. E com muita gestão, né? Então, acho que olhar para dentro é também trazer não só receita, não só venda, mas para a Pizza Prime, a frase do ano é gestão, né? Hoje, gestão não é mais para você ter um resultado melhor, e sim para você se manter em pé. Então, a gente está olhando muito para isso, trazendo inovação, trazendo tecnologia. Então, você falar um pouco na parte de meio ambiente, né? Que também está dentro. Que é uma preocupação importante. Que é uma preocupação. Então, a gente teve uma mudança, né? Era tudo forno a lenha, né? Então, hoje a gente já transformou muito, é forno esteira, então você tem o forno a gás. Mas, assim, o desafio era, o forno a esteira vai ter qualidade, mas tem que trazer tecnologia de fora. A solução está na tecnologia. Tecnologia. Não tem hoje tecnologia, a cozinha central, né? Ela tem tecnologia e hoje não tem mais a mão de obra que consegue performar, né? Hoje a gente não consegue ter essa mão de obra que... A mão de obra de antigamente valia por 2, 3 de hoje. Hoje é difícil, é só os jovens mesmo, né? Então, o nosso desafio é a tecnologia. Muito bem. Gabriel, muito obrigado pela presença aqui no ABCD ESG. Parabéns pelo trabalho e pela iniciativa. Espero que vocês continuem crescendo e que a gente volte a conversar aqui com outras novidades sobre a sustentabilidade nesse negócio de pizzarias. Obrigado. Se Deus quiser, com mais lojas, né? Com mais oportunidades pelo Sem Brasil. dúvida. Eu que agradeço. Obrigado, Marcelo. Quero agradecer também a sua companhia assistindo ao ABCD ESG. Aqui no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. A gente vai ficando por aqui e se vê na semana que vem. Até lá!